Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de disciplina de programação orientada a objetos. E na aula de hoje eu vou falar para vocês um pouco, fazer uma introdução sobre os padrões de programação orientada a objetos. Então basicamente eu vou tratar de dois assuntos, né? Vou apresentar essa introdução aos padrões de projetos orientados a objetos e apresentar para vocês três exemplos de padrões de projetos, certo? Então vamos lá. Então de onde surgiu essa ideia de padrões de projetos? Então inicialmente, vamos dizer assim, primeiro momento ali em que se tratou desse assunto sobre padrões de projetos, e a gente está falando de padrões de projetos de modo em geral, não só no contexto de software, mas mais especificamente aqui no contexto de arquitetura de casas ou de construções ou de prédios, foi no livro escrito por Christopher Alexander, onde ele escreveu padrões arquiteturais, do ponto de vista, né, como eu disse para vocês, de construção civil, e ele descreveu um padrão sendo como um problema que ocorre repetidas vezes em nosso ambiente, e então descreve-se o núcleo da sua solução para aquele problema, de tal maneira que seja possível usar essa solução milhões de vezes, sem nunca fazê-la da mesma forma duas vezes. Então, lá no universo da arquitetura, na construção civil, observava-se o quê? Que tinha-se problemas na hora de fazer o projeto de uma casa, por exemplo, de um prédio, e os arquitetos precisavam pensar em soluções para esses problemas. E aí o Christopher Alexander observou que esses problemas eles aconteciam o quê? Repetidas vezes. O mesmo problema acontecia repetidas vezes. Então, como por exemplo, onde que eu vou colocar uma tomada, qual a altura de uma tomada, qual o tamanho da janela, qual a altura da janela e assim por diante. E aí ele viu o quê? Que esse problema, como eu disse, ele acontecia repetidas vezes e os arquitetos tinham que sempre criar uma solução para esses problemas que sempre aconteciam. Então, com isso, ele pensou que podia se criar então um catálogo de padrões, ou seja, padronizar soluções para esses problemas. Mas aí entra uma questão, de modo que você não vai simplesmente fazer uma copy and paste dessa solução, você simplesmente não vai seguir ali um passo a passo, sempre para resolver o mesmo problema sempre. Não, você vai ter um núcleo da solução, esse núcleo vai se repetir, esse núcleo vai ser um copy and paste, porém, para cada situação você vai ter que ter o quê? Uma particularidade ali, onde você vai ter que fazer uma modificação nessa solução, ou seja, que ela vai se encaixar num determinado contexto, certo? Então, essa é a ideia dos padrões de projeto. Então, um padrão de projeto, você não vai utilizar ele como um copy and paste, você vai utilizar ele como uma referência para você trazer uma solução para o seu problema. Então, ou seja, você vai aprender ali com a experiência de quem criou aquele padrão, vai trazer a solução daquele padrão para o seu contexto e adaptar ela para o seu contexto. Então essa foi lá a ideia do Christopher Alexander. De modo que, como está escrito aqui no slide, que é o ponto fundamental, a solução ela vai ser empregada de tal maneira que seja possível usá-la milhões de vezes sem nunca fazê-la da mesma forma duas vezes. Então esse é o ponto fundamental. Você vai estar aprendendo ali uma solução legal, uma solução ótima para um determinado problema, porém você nunca vai repetir essa solução da mesma forma duas vezes. E aí, com base nessa ideia do Christopher Alexander, um grupo de especialistas em desenvolvimento de software, Eric Gama e mais os seus amigos ali, criaram a ideia de padrões de projeto em software. Então a ideia de padrões de projeto em software ela é uma mímica da ideia do padrão de projeto definido lá por Christopher Alexander. E Gama e seus colegas definiram o padrão de projeto de software da seguinte maneira. Os padrões de projeto são descrições de objetos que se comunicam e classes que são customizadas para resolver um problema de projeto genérico em contexto específico. Então, do mesmo modo, quando a gente está desenvolvendo um software, a gente tem problemas que se repetem entre projetos de desenvolvimento de software. Então, a ideia dos padrões de projeto no contexto de desenvolvimento de software é o quê? É oferecer uma solução genérica, ou seja, não uma solução concreta, é uma solução genérica, de modo que eu posso pegar aquela solução genérica e implementar ela para o meu contexto específico, ou seja, instanciar ela
para um contexto específico. Ou pegar aquela solução genérica e concretizar ela para o meu contexto específico. Então, ou seja, do mesmo modo, a gente vai ter uma solução genérica, do mesmo modo lá do Christopher Alexander, vai ser uma ideia genérica, e eu tenho que trazer essa ideia genérica e concretizar ela para o meu contexto, implementar ela para o meu contexto, certo? Então, do mesmo modo, no padrão de projeto, eu vou implementar ele para diferentes, vou utilizar aquela solução genérica, né? E para cada contexto ele vai ter uma implementação diferente. Então, eu nunca vou repetir duas vezes a mesma implementação para aquela solução genérica, certo? Então, a ideia do padrão de projeto é o quê? É uma forma da gente reusar conhecimento abstrato sobre um problema e uma solução. Então, ou seja, um padrão de projeto não é uma biblioteca. Então, quando a gente pega lá e reusa uma biblioteca, por exemplo, uma biblioteca matemática, uma biblioteca de grafos, assim por diante, eu estou o quê? Reusando uma solução concreta, eu estou reusando uma implementação. Então, chama um algoritmo lá de ordenação, eu estou reusando uma solução concreta, um código. Já no padrão de projeto, não. A gente está reusando o quê? Ideias. Reutilizando o quê? Conhecimento. Então, a gente tem um especialista em um determinado problema e ele criou o quê? Uma descrição de uma solução que ele pensou. Ele não está me dando uma implementação, ele está me dando o quê? O conhecimento dele. Certo? Essa é a ideia do padrão de projeto. É o quê? Documentar conhecimento. Então é conhecimento que é abstrato. E aí, com base nesse conhecimento abstrato, eu vou e implemento a minha solução. Eu crio o meu código com base nesse conhecimento abstrato. Ou seja, um padrão de projeto, então, basicamente ele é uma forma de reusar conhecimento abstrato sobre um problema e uma solução. E ele tem que ser suficientemente abstrato para ser reusado sob diferentes contextos. Então, ou seja, o padrão de projeto, quando a gente definir um padrão de projeto, quando a gente for ler lá o livro lá sobre padrão de projeto, a gente vai ver que ele é descrições abstratas que podem ser reusado em diferentes contextos. E para cada contexto eu vou promover a minha solução. E basicamente, eles utilizam fortemente características de orientação a objetos. Então, legal da orientação a objetos, como a gente estava falando desde o início dessa disciplina, é o quê? É permitir que a gente crie soluções genéricas. Então a gente vai ver que os conceitos de herança e polimorfismo, eles permitem que a gente defina uma solução abstrata, de modo que essa solução abstrata ela pode ser reusada e instanciada em diferentes contextos. Certo, pessoal? Quais são os benefícios da gente utilizar padrões de projeto? Primeiro que a gente está aprendendo com a experiência dos outros. Então isso é muito importante. A gente que é júnior, que está saindo da graduação agora, se a gente começa a empregar padrões de projeto, a gente está aprendendo com especialistas. Essa é a grande vantagem do padrão de projeto. Então, quando eu pego lá o livro de padrão de projeto, quando eu estudo um padrão de projeto, eu estou aprendendo uma boa solução para um problema criada por um especialista. Então, ou seja, eu estou aprendendo com a experiência dos outros. Outro benefício, produção de bons projetos orientados a objetos. Então, os padrões de projeto eles são guias de uma boa solução para um problema. Então, se eu quero projetar um software orientado a objetos, se eu seguir um padrão de projeto, eu estou criando uma boa solução para aquele problema. Possivelmente, quando vocês estão aí criando o código de vocês orientado a objetos, em certos momentos cria-se certas dúvidas. Eu coloco esse método aqui, eu coloco esse método lá, eu crio essa classe e essa classe incorpora essas duas funcionalidades ou eu divido essas duas funcionalidades em duas classes diferentes. Onde que eu coloco isso? Onde que eu coloco aquilo? Quantas classes eu crio? Então, ou seja, sempre surgem essas dúvidas, porque realmente pode existir milhares de soluções para o mesmo problema. Mas aí vem a grande questão, qual que é a melhor solução? Então a ideia do padrão de projeto é sempre oferecer o quê? A melhor solução para um determinado problema. Então, se a gente tem dúvidas de como é que a gente vai criar uma solução para um determinado problema, a gente pode seguir um padrão de projeto, certo? Que aí a gente vai estar seguindo que é um bom projeto orientado a objetos. Outra vantagem do padrão de projeto é que ele oferece para a gente um vocabulário comum, certo? Então, quando a gente está comunicando dentro de uma equipe de desenvolvimento de software, a gente vira e fala assim, eu estou utilizando aqui um singleton para resolver esse problema. Quando eu falo que eu estou reutilizando um singleton para resolver esse problema, os outros programadores que detêm o conhecimento sobre programação orientada a objetos, eles já sabem do que eu estou falando. Eu não preciso explicar meu código, porque aquela ideia do singleton, aquela ideia abstrata de que é um singleton, ela já está difundida entre a minha equipe de desenvolvimento de software. Então, facilita a nossa comunicação por meio desse vocabulário comum. E a outra vantagem que segue aí, né, esse vocabulário comum, é a ajuda na documentação.
Então, quando eu estou lá criando a documentação do meu software, eu falo que eu usei um strategy para implementar uma certa solução, simplesmente de eu utilizar a palavra strategy, uma equipe de desenvolvimento de software que conhece o que é uma strategy, eu consigo comunicar facilmente para todos esses membros sobre como foi feita a minha solução. Então, com uma única palavra, eu consigo passar uma ideia complexa de uma determinada solução. Então, esse é um outro grande benefício do uso dos padrões de projeto. Bem, mas basicamente o que é um padrão de projeto? Então, basicamente, o padrão de projeto ele é composto de alguns elementos essenciais. Eles foram descritos nesse livro Design Patterns, que vocês podem depois pegar na biblioteca ou consultar na internet, caso tenham interesse. E esse livro, ele documenta o padrão de projeto seguindo alguns elementos essenciais. Então, por exemplo, todo padrão de projeto ele tem um nome, certo? Ou seja, que procura descrever o problema, a solução e as consequências em uma ou duas palavras. Então, por exemplo, a gente tem um padrão de projeto, como eu disse, chama Strategy. A gente tem outro padrão de projeto que chama Singleton. Então, basicamente, esses nomes definem o nome de um padrão de projeto. Todo padrão de projeto ele vem para solucionar um único problema. Ou seja, quando se aplica aquele padrão de projeto. Então não existe um padrão de projeto super genérico que resolve todos os problemas. Isso não existe. Existe um catálogo de vários padrões de projetos e esses padrões de projetos, e cada padrão de projeto vem para solucionar um único problema específico. Ele tem a descrição da solução, ou seja, como é que eu uso os elementos disponíveis, as classes, objetos, para solucionar aquele problema. E ele também tem as consequências, ou seja, quais são os impactos na flexibilidade, reusabilidade e eficiência do sistema. Então, todo padrão de projeto ele traz algum impacto. Pode ser alguns benefícios e algumas complicações. No geral, mas no geral, todo padrão de projeto traz mais benefícios do que complicações, certo? Por isso que ele é uma boa solução para o problema. Mas, de qualquer forma, o ideal é que a gente tenha sempre uma descrição das consequências do uso daquele padrão de projeto para que o desenvolvedor, o arquiteto, o projetista, decida sobre o uso daquele padrão de projeto em um determinado contexto ou não. E basicamente os padrões de projetos eles estão divididos nesse livro do Design Patterns em três categorias. A gente tem os padrões de criação, torna um sistema independente da forma como os objetos são criados, compostos e representados. Então, são padrões que definem boas soluções para a criação de instâncias de objetos. A gente tem os padrões de projetos estruturais, que lidam com a composição de classes para formar grandes estruturas ou sistemas. Então, basicamente, são padrões que descrevem boas soluções para a gente estruturar a composição de classes. E a gente tem os padrões comportamentais, que caracterizam a forma como as classes e objetos interagem. Ou seja, como é que a gente vai distribuir a responsabilidade entre as classes. Então tem uma série de padrões de projeto que faz com que a gente fale, essa classe vai ser responsável por isso, essa classe é responsável por aquilo, elas vão se compor dessa forma e assim por diante. Certo? Então basicamente os padrões de projeto são divididos nessas três categorias de criação, estruturais e comportamentais. Basicamente são 23 padrões de projetos. Então a gente tem como, por exemplo, aqui, o Abstract Factory, o Builder e o Singleton são exemplos de padrões de projetos de criação. A gente tem o Adapter, o Composite, o Decorator, e o Facade, por exemplo, que são exemplos de padrões de projetos estruturais. E a gente tem o Command, o Iterator, e o Observer como exemplo de padrões de projetos comportamentais. Certo? Então a gente tem os de criação, estruturais e comportamentais. Então basicamente nessa aula a gente vai ver três exemplos, um de cada categoria. Então a gente vai ver o Singleton, que ali é o número 5, da categoria de padrões de projeto de criação. É um padrão de projeto muito utilizado na prática. A gente vai ver do ponto de vista de padrão estrutural, a gente vai ver o Facade, que é o número 10, que também é um padrão de projeto muito utilizado na prática, principalmente, por exemplo, na construção de sistemas web ou sistemas distribuídos. E, do ponto de vista dos padrões comportamentais, a gente vai ver o padrão Command, que também, como do mesmo modo, é um padrão muito utilizado na prática. Então, vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai ver três padrões de projetos, estão descritos nesse livro, do Design Pattern, Elements of Reusable Object-Oriented Software. E basicamente a gente vai ver o Singleton, o Facade e o Command. Então o Singleton. Qual que é a ideia do Singleton?
A ideia do singleton é ser um padrão de projeto que vai garantir a existência de apenas um objeto de uma classe, independente do número de requisições que receber para criá-lo. Então, ou seja, a ideia, a grosso modo, é a gente ter uma única instância de uma classe. Então, vocês viram ao longo da disciplina que sempre quando eu der um new numa classe, eu estou criando uma nova instância dessa classe, certo? Estou criando um novo objeto dessa classe. Mas e agora? Se eu quiser controlar número de instâncias da classe. Eu não quero permitir que o programador crie indiscriminadamente N instâncias da classe. Eu quero sempre que tenha uma única instância de uma classe. Como, por exemplo, eu quero ter uma única instância de uma classe para poder escrever num arquivo de log, para ter um controle sobre quem está escrevendo num arquivo de log, ou para ter um controle sobre em quais momentos está se escrevendo alguma coisa no banco de dados ou consultando algo no banco de dados. Eu quero manter esse controle de ter uma única instância de uma classe. Como que eu faço isso? Então, o padrão de projeto singleton me dá uma boa solução para que eu consiga controlar o número de instâncias que eu vou ter na minha classe durante a execução do meu programa. Então, o propósito do singleton é assegurar o controle da quantidade de instâncias da classe e ter um ponto de acesso global a essa criação de instâncias da classe. E a aplicabilidade, uma única instância da classe acessível pelos clientes do ponto de vista de acesso bem conhecido, de um ponto de acesso bem conhecido. Então, como é que é a estrutura do singleton? A estrutura do singleton é bem simples. Então, basicamente, a gente vai ter uma única classe, que vai ser a classe singleton, certo? Não necessariamente essa classe precisa chamar singleton, mas ela vai ser a classe conceitualmente, vai ser a classe singleton, e ela vai ter que ter um método que chama instance ou getInstance, por exemplo, e esse método vai ser um método responsável por retornar essa instância. Então, ou seja, quais são os participantes desse padrão de projeto? Os participantes desse projeto vai ser o singleton, que vai definir a operação instance, que permite que o cliente acesse essa única instância, e essa classe singleton vai ser o responsável pela criação dessa única instância. Certo? Como é que vai se dar essa implementação dessa classe singleton? Então, bem simples. A gente vai ter uma classe que vai chamar singleton, como eu disse, pode ser qualquer outro nome, mas os elementos principais é o quê? A gente ter um atributo estático, então esse atributo ele tem que ser estático, tem que ser um atributo de classe, e a gente pode chamar ele, por exemplo, de instance, e ele vai ser um atributo do mesmo tipo da classe, que vai ser a classe singleton. Então, por exemplo, eu tenho esse atributo aqui, instance, que é do tipo singleton, que está dentro da classe singleton. Certo? Ou seja, esse atributo instance vai ser um atributo que vai carregar a única e exclusiva instância dessa classe singleton. Eu vou ter um método chamado getInstance, que vai ser um método público e estático, que vai retornar essa nova instância de instance. Certo? Então, como a gente pode ver nesse código, o único momento que vai ter um new vai ser na atribuição ali da criação do atributo instance. A gente nunca mais vai ter um outro new singleton no nosso programa. E aí, o nosso construtor, ele precisa ser o quê? Privado. A gente não vai permitir que esse construtor seja chamado por qualquer outro ponto do programa, a não ser dentro da própria classe singleton. Que aí a gente garante que o único responsável por criar instâncias da classe singleton é a própria classe singleton. Certo? Então, por isso que esse atributo, por isso que o construtor da classe singleton vai ser privado. E aí, o único ponto de acesso para se obter instâncias da classe singleton é por meio do getInstance. Então, vai ser o método getInstance que vai controlar o número de instâncias da classe singleton. Nesse exemplo, a gente sempre vai ter uma única instância da classe singleton. A gente poderia criar uma outra variação dessa implementação dessa solução, onde a gente poderia ter 3, 4, 5 instâncias. A gente poderia ter um controle maior. Mas esse controle é dado por meio do método getInstance. Então a gente encapsula dentro da classe singleton a responsabilidade de criação de instâncias da própria classe singleton. Então, só ela pode criar instâncias dessa classe. Em nenhum outro ponto do programa a gente pode instanciar essa classe. Então, esse é o modo de a gente controlar o quê? Uma boa solução para a gente poder conseguir controlar o número de instâncias da classe singleton. Certo, pessoal? Então, esse foi o padrão de projeto singleton. Então, vamos para o nosso próximo padrão de projeto, que é o padrão de projeto facade. Então, o padrão de projeto facade, como eu apresentei para vocês, ele é um padrão de projeto estrutural.
Então ele vai me dar uma boa solução para estruturar o meu sistema. Então qual que é a motivação por detrás do padrão de projeto Facete? Então a gente tem um exemplo aqui, ó. O exemplo é o quê? É reduzir a complexidade de ligação entre dois sistemas. Então a gente vai ter dois sistemas, como eu disse para vocês aqui no exemplo, dois sistemas distribuídos. Então eu tenho o sistema 1 e o sistema 2, certo? E a gente está vendo o quê? Que existe uma certa complexidade entre esses dois sistemas. Cada bolinha pretinha dessa aí a gente pode considerar que é uma representação abstrata de classes. Então eu tenho aí 3 classes no sistema 1 e 6 classes no sistema 2. Existe toda uma complexidade de ligação de chamada de meta entre a classe do sistema 1 e a classe do sistema 2, certo? E aí, o que acontece? Acontece que, por exemplo, se eu quiser remover uma classe ali no sistema 2, eu vou ter um impacto muito grande no sistema 1. Eu vou ter que modificar várias classes do sistema 1. Se der bobeira, eu vou ter que modificar as 3 classes do sistema 1 em um determinado contexto, certo? Então, ou seja, existe um acoplamento. Quando a gente diz, existe uma ligação muito forte entre o sistema 1 e o sistema 2, certo? Ou seja, esses dois sistemas estão muito acoplados, tem uma ligação muito forte entre eles. Então, a ideia do padrão Facete é o quê? Desacoplar esses dois sistemas, ou seja, reduzir, ou seja, o número, a complexidade de ligação entre as classes do sistema 1 e as classes do sistema 2. Então a solução é bem simples. Ele provê o quê? Que a gente vai oferecer uma interface única para um conjunto de interfaces em subsistema. Então eu vou colocar uma classe intermediária ali entre o subsistema 1 e o subsistema 2. Então agora, se o subsistema 1 quer conversar com o subsistema 2, ele sempre vai passar por essa classe que a gente chama de fachada, ou de facade aí, certo? Então essa é a classe de fachada do meu sistema. Então a fachada do meu sistema vai ser essa classe, esse ponto central, que vai centralizar nela todas as comunicações entre o sistema 1 e o sistema 2. Então essa é a ideia da solução do padrão fachada, o padrão facade aí. Ou seja, quando ele é aplicado, quando eu quero prover interface simples para o subsistema complexo, quando a gente tem muitas dependências entre clientes e a classe que implementa uma abstração, ou quando eu quero criar camadas de sistema. Então tem um sistema lá dividido em camadas e eu quero fazer a comunicação entre essas camadas. E a estrutura do padrão fachada é muito simples. Eu vou ter uma classe, que vai ser a classe ali de fachada, que essa classe vai delegar para as outras classes do sistema a responsabilidade de cumprir com alguma obrigação, certo? E os participantes também são bem simples. Eu tenho um participante ali que é a classe fachada, né, que conhece quais as classes do sistema seriam responsáveis pelo atendimento de uma determinada solicitação. E eu tenho as classes do meu subsistema, que implementam as funcionalidades do sistema e que são responsáveis por responder às solicitações da classe fachada. Então, basicamente, são esses dois participantes que tem no meu padrão Facete. Quais são as consequências do uso desse padrão? A gente vai esconder do cliente os componentes do subsistema, e aí eu vou reduzir a complexidade de ligação esses dois subsistemas. Eu vou agora reduzir, eu vou ter um fraco acoplamento entre subsistemas, o que é muito bom, porque se eu quero substituir o subsistema 2 por um subsistema 3, eu vou ter quase impacto nenhum no meu subsistema 1. Então isso é muito desejável, isso é muito legal. E ele não impede que aplicações usem classes do subsistema caso elas precisem. Então não necessariamente toda solicitação tem que sempre passar pela fachada. O legal é que passe, porque eu reduzo o meu acoplamento. Então, ou seja, isso é desejado. Porém, se em um determinado momento eu precisar chamar diretamente uma classe do meu subsistema 2, não tem problema. Eu posso continuar fazendo essa solicitação. Mas o ideal é que isso não seja feito. Certo? Então vamos lá para um exemplozinho aí do meu padrão fachada. Então tem um código aqui de exemplo. Então eu tenho uma classe ali, ó, que está em amarelo, chamada aplicação, que ela utiliza, ela é cliente da minha classe que fachada, certo? Então ela simplesmente está chamando ali os métodos da classe fachada, como por exemplo, registrar, comprar e fazer compra. Então, ou seja, a classe fachada ela está abstraindo o processo de registrar, de comprar e de fazer compra. Então, ou seja, ela está abstraindo esses processos que são processos de mais alto nível. E aí a minha classe aplicação ela simplesmente precisa saber qual classe. Ela só precisa conhecer a classe fachada. Ou seja, todas as outras classes, como a classe carrinho, cliente, produto e banco de dados,
a minha classe aplicação não tem conhecimento dessas classes. Simplesmente ela vai chamar a classe fachada. E a classe fachada que vai ser responsável por delegar para as classes carrinho, cliente, produto, o comportamento que elas têm que fazer. Então, por exemplo, se eu quero registrar um cliente, basicamente eu vou ali, ó, criar uma nova instância da classe cliente, criar uma nova instância da classe carrinho e adicionar aquilo ali no meu carrinho. Ou seja, estou registrando ali, ó, o usuário Zé, 123, eu estou criando uma classe cliente, criando um carrinho para ele e adicionando esse carrinho na minha classe cliente. Então, ou seja, todo esse comportamento complexo, ele é escondido de quem? Da minha classe aplicação. A minha classe aplicação, ela não precisa conhecer todo esse comportamento complexo, ele está encapsulado dentro da minha fachada. Se porventura eu quiser em algum momento alterar o modo de como é que se faz o registro de um novo usuário, basta alterar a classe fachada, não precisa alterar nada nos clientes dessa classe fachada. Então isso é muito legal para mim. A gente vai ver que esse padrão de projeto, esse estilo de solução, ela é muito utilizado em aplicações web. Aplicações web, que geralmente são aplicações distribuídas, né? Porque eu tenho meu cliente rodando, por exemplo, num browser. E o meu acesso aos dados persistidos rodando em um servidor, a gente vai ver que a comunicação entre o cliente e o servidor, né, o browser e o servidor, geralmente é feito por meio de uma fachada. A gente vai ver que esse estilo, não necessariamente esse padrão de projeto, como ele é feito, mas o estilo, a ideia por detrás dele é muito empregada na criação de aplicações web. Então, mas basicamente o padrão fachada é muito simples, é isso. A gente tem uma classe fachada, como essa classe Facade que está implementada aí, está em destaque em cinza, que ela vai implementar de modo abstrato todos os processos e delegar as responsabilidades para as classes do subsistema. Evitando que, por exemplo, a classe aplicação tivesse que conhecer a classe carrinho, produto, cliente e banco de dados. Então, ou seja, essa estrutura traz para a gente uma boa solução de programação orientada a objetos. Então vamos lá para o nosso padrão de projeto, o nosso último, né, exemplo de padrão de projeto, que vai ser o padrão Command, que já é um padrão que? Comportamental. Então, basicamente, aqui a gente tem um exemplo ilustrativo, que a ideia do padrão Command é o quê? A gente abstrair comportamentos do sistema por meio de comandos. Então, ou seja, eu quero um cliente, ele vai conversar com uma aplicação complexa, agora por meio do quê? Por meio do que a gente chama de comandos abstratos. Então, simplesmente ele vai enviar um comando abstrato para uma aplicação complexa, a aplicação complexa vai pegar esse comando e transformar esse comando numa execução. Então, por exemplo, se o cliente vai lá e envia uma mensagem para a aplicação complexa ali como all, aplicação complexa sabe que all é o que? Listar todos os produtos ou todos os clientes disponíveis no meu banco de dados, certo? Ou seja, a ideia do padrão Command é o que? É abstrair algum comportamento do sistema por meio de que a gente chama de um comando. Então, simplesmente o cliente envia um comando para uma aplicação e a aplicação executa um determinado comportamento. Então, qual é o propósito do command? Encapsular requisições como objetos. Então, ou seja, eu vou fazer uma requisição agora, eu não vou fazer mais uma chamada de método explícita, certo? Então, ou seja, eu vou abstrair uma chamada de método por meio do envio de um objeto. Esse objeto vai carregar uma requisição, como, por exemplo, vai carregar o nome do comando, ou o nome do comando, mais uma série de informações que tem que ser passada para a execução desse comando, certo? Então, ou seja, eu vou abstrair a execução de um método por meio de uma requisição como um objeto. Então, ou seja, basicamente, ela vai ser aplicada quando eu quero parametrizar objetos por ações a ser realizadas, especificar e enfileirar a execução em requisições de diferentes momentos, suportar um desfazer, suportar logs de alteração e estruturar o nosso sistema em operações de mais alto nível, certo? Construída sobre operações primitivas. Então, ou seja, o Command ele vem com uma série de aplicabilidades, mas basicamente a ideia dele é oferecer um modo de eu fazer chamada de métodos, não de modo explícito, mas de modo implícito por meio de uma requisição por meio de um objeto, certo? E basicamente a estrutura do command é um pouco mais complexa do que a estrutura do single do fachada, ela envolve uma série de elementos, mas basicamente ela é composta por esses elementos. A gente tem um cliente, certo?
que esse cliente ele vai fazer uma chamada para um receiver, e esse receiver ele vai implementar ali o padrão, um command concreto. Esse command concreto ele vai implementar ali um command abstrato, que basicamente esse command abstrato ele tem um método execute. Então eu tenho o meu command abstrato, vai ter um método execute, o meu command concreto que vai ter a implementação do meu execute, e a conversa desses caras vai entre o invoker e o receiver vai ser por meio desse command, certo? Então vamos ver aqui um exemplo concreto de como é que se dá daqui a pouco a estruturação desses elementos. Mas basicamente vamos ver cada um desses elementos aí. Então tem o command que vai definir a interface para a execução da operação, então é o nosso command abstrato. A gente tem um command concreto que vai definir uma vinculação entre o objeto receiver e uma ação, certo? Então ele vai implementar o método execute através da invocação de um correspondente à operação no receiver. A gente vai ter o teu cliente, que é o cara responsável por criar um objeto concreto, um command concreto, desculpa, e estabelecer o seu receptor. A gente vai ter o invoker, que vai solicitar o comando da execução da solicitação, e a gente vai ter o receiver, que sabe como executar as operações solicitadas pelo cliente. Ok? Consequências do uso desse padrão. Ele vai desacoplar o objeto que invoca a operação do que sabe realizar. Essa é a principal consequência. Ou seja, por mais que ele tenha mostrado aqui uma estrutura meio complexa, muito abstrata por enquanto, entre esse meio do caminho que agora eu já vou apresentar um exemplo concreto que vai ficar muito mais fácil de vocês compreenderem, mas basicamente a ideia do padrão command é o quê? Desacoplar o objeto que invoca a operação do aquele que sabe realizar, ou seja, é desacoplar o invoker do receiver. Essa é a ideia do padrão command, por meio de comandos abstratos. Os commands são objetos de primeira classe, essa é uma consequência, então todo comando vai ser feito por meio de objetos, certo? Ou seja, chamadas de método, entre aspas, elas vão ser feitas por meio de objetos. Commands podem ser reunidos para fazer um comando composto, a gente pode compor vários comandos, uma solução um pouco mais complexa do uso do padrão command. E a grande vantagem é que eu ganho uma flexibilidade, onde eu vou ter uma facilidade para adicionar novos comandos. Então, se eu quero adicionar novos comandos no meu sistema, basta eu adicionar uma nova interpretação para um objeto que carrega uma solicitação. Então, vamos ver um exemplo concreto aqui que eu acho que vai facilitar demais para vocês compreenderem a aplicabilidade do padrão command. Então, por exemplo, eu tenho aqui um server, tem uma classe server aqui na direita, e essa classe server ela tem um método ali, que chama-se service, ok? E esse service, ele vai ser um método que vai saber o quê? Dado uma string ali que está o nome CMD, ou seja, dado uma string que carrega um comando, ela vai saber passar para ele para qual comando que vai interpretar aquela solicitação. E eu tenho duas classes aqui, eu tenho uma classe newCommand, que é uma classe que implementa a interface command, né? A interface command ali na esquerda, perdão, tem simplesmente o método execute. E eu tenho um comando, uma classe ali, que chama delete command. Essa delete command, ela vai deletar um objeto e no command vai criar um objeto. Então, quando eu faço uma requisição para minha classe server, chamando aquele método service, passando, por exemplo, a string new, ele vai delegar a execução para o new command, passando o objeto data como parâmetro. Se eu passo a string delete para aquele meu método service, ele vai delegar a solicitação para quem? Para a classe delete command. Ele vai chamar o método execute do delete command. Então a gente pode ver que tanto o new command quanto o delete command, ambos têm o método que execute. Então, ou seja, aí que entra a parte de generalização da minha estrutura do padrão command. Tá vendo que o nosso método service, a única coisa que ele sabe fazer é o quê? É achar um comando, um command, alguém que implementa a interface command com base numa string, certo? E chamar o execute dela. Ou seja, se eu passo o new, como por exemplo, ele chama o new command. Se eu passo o delete, né, o del, ele chama quem? O delete command, certo? Então, ou seja, ele está casando string com quem sabe executar a solicitação.
E para todos esses caras, eles sempre chamam quem? O met execute. Então, se eu passo o new, ele chama o met execute de quem? Do new command. Se eu passo a string delete, ou del, ele chama o execute de command, o delete command. Então, ou seja, eu estou abstraindo o comportamento do meu sistema, ou seja, eu estou abstraindo a execução de métodos, a invocação de métodos, por meio de uma string. Eu estou trelando a execução de um método execute a uma string, se é string new ou se é string delete. Então, ou seja, eu estou flexibilizando o meu sistema, estou criando uma estrutura orientada a objetos que flexibiliza o meu sistema. Se eu quero agora adicionar um novo command, então, como, por exemplo, command list, então se eu quiser criar aqui, ó, public class list command, bastaria eu fazer o quê? Criar essa classe, né, list command, implementar o método execute dentro dessa classe list command, ir lá no método init commands, que está aqui na esquerda, né, na classe server, e colocar o novo ali o quê? Commands.put list, vírgula, new list command. E não preciso modificar mais nada. Agora, quando o meu cliente chamar o método service passando a string list, ele já vai saber que ele tem que associar essa string list ao método execute da classe list command. Então, ou seja, eu evoluir o meu sistema, adicionar novos comportamentos do meu sistema é bem mais fácil. Então, a gente viu o padrão fachada anteriormente, né? Aquela implementação do padrão fachada. Essa estruturação do padrão command também pode ser uma solução para a implementação da fachada. Porque a fachada ela tende a fazer o quê? Esconder uma complexidade de um sistema por meio de uma classe fachada, né, que tem métodos de mais alto nível. Se eu quiser criar uma implementação da minha classe fachada aonde que eu quero evoluir essas operações de mais alto nível de modo flexível, eu posso implementar, por exemplo, essa minha classe fachada utilizando o padrão command. É uma boa solução. Certo? Então, ou seja, esse padrão command também ele pode ser muito utilizado para a implementação de aplicações web. Aonde que na minha requisição eu carrego a string da operação que tem que ser chamada e o meu servidor ali ele faz a interpretação dessa string e delega a execução da operação ao command específico. Então, ou seja, esse padrão de projeto command também é um modo interessante e flexível da gente implementar, estruturar, né, comportamentalmente uma aplicação web, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de padrões de projeto orientado a objetos. E como eu sempre digo para vocês, estou disponível por e-mail. E é isso, e até a nossa próxima aula.